Amados irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aos nossos irmãos que nos ouvem, que estão no seu lar neste momento, e tiraram aí um período para estar conosco, ouvindo uma ministração da palavra da parte de Deus aos vossos corações. A todos aqueles que nos ouvem, que talvez não congregam em nenhuma igreja, e por acaso estão nos assistindo, Deus tem uma palavra para o seu coração. Estive meditando nas Sagradas Escrituras e eu gostaria de, nesta noite, liberar uma palavra profética ao seu coração. Que Deus em Cristo abençoe a todos que estão nos ouvindo neste momento. Se você está com a sua Bíblia Sagrada em mãos, junto com os seus familiares, eu gostaria de vos convidar, meus amados, para abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo de número 14, versículos de número 15 até o versículo de número 20. É o texto sagrado em que nós vamos meditar rapidamente em algumas palavras, uma mensagem de Deus aos vossos corações. Então, se você está com seus familiares, é momento de junto nós lermos a palavra do Senhor. Diz assim o texto sagrado: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Amém. Glória a Deus por esta palavra. Curve a sua cabeça. Vamos rapidamente fazer uma oração para que Deus possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para a palavra do Senhor Jesus. Meu Pai querido, meu Deus eterno, e neste momento, Senhor, aonde houver, ó Deus, uma família reunida, aonde houver, ó Deus, uma pessoa ouvindo estas poucas palavras, nos assistindo, meu Pai, que o Senhor possa estar presente neste lar, nesta casa. Talvez com esta pessoa, meu Deus, com um coração aflito, precisando de um consolo, de uma palavra de ânimo neste momento de angústia que nós estamos enfrentando. Pai, que o teu Santo Espírito e a tua presença possa tomar conta, meu Pai, deste lar, deste coração. E quanto a nós, Senhor Deus, abra a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos os mistérios da sua palavra. Nós oramos assim, Deus, crendo que o Senhor nos ouve e nos atende, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Peço que você, meu amado, permaneça com a sua Bíblia em mãos. Nós vamos conferir alguns versículos e quero saudar também os nossos irmãos ali da congregação do Vila Verde, que estão nos acompanhando, bem como também todos os nossos irmãos do campo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Meus amados, nós sabemos e conhecemos a história de Moisés. Sabemos que Moisés era um homem muito venerado, é um homem que até os dias de hoje é muito respeitado, principalmente dentro da religião judaica. Moisés tem um peso dentro da história sagrada muito grande e é inspiração para muitos até os dias de hoje. Quando nós lemos a história do livro de Êxodo, nós vamos perceber, meus amados, que Faraó teme porque um povo está crescendo em número, um povo está crescendo com força. Então o Faraó decide que toda criança recém-nascida deveria morrer. E quando eu percebo esta situação acontecendo naquele tempo, é uma situação que muito se assemelha à história de Cristo,
Porque quando Herodes soube de que dos judeus partiria alguém, um rei, ele determinou que toda criança até 2 anos viesse a morrer. Então, meus amados, nós entendemos que Moisés é um símbolo, é um tipo de Cristo dentro das Sagradas Escrituras. E devido a esta perseguição que Faraó faz, algumas pessoas são usadas para trazer um grande livramento para aquela criança, o pequeno Moisés. Nós vemos, segundo o texto sagrado de Êxodo, capítulo de número 2, versículos de número 3, a seguir, que diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou a sua arca de juncos e a betumou com betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Armando o menino, postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A filha de Faraó desceu a se lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. Ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada e a tomou. Portanto, nós percebemos, meus amados, que o menino Moisés recebeu um grande livramento da parte de Deus. Ao nós observarmos o versículo de número 5, nós vamos perceber que as donzelas andavam à beira do rio, mas quem percebeu a criança ali naquele lugarzinho, no junco do rio, foi a filha de Faraó, a pessoa certa, a pessoa que foi preparada por Deus para trazer um livramento para o pequeno Moisés. A pessoa certa, a pessoa preparada, na hora exata, trouxe um grande livramento para Moisés. Eu gostaria de liberar uma palavra para você que me ouve. Talvez a situação dentro da sua casa, na sua família, é algo que parece que está perdido. Levante-se. Você olha para os seus filhos e parece que não há mais saída. Mas eu quero lhe dizer que Deus ainda tem o controle na palma das suas mãos. Ele vai levantar as pessoas certas. Ele vai levantar a pessoa certa na hora certa, no momento exato, para entrar dentro da sua casa, no seu lar, e trazer um grande livramento para a sua casa. Trazer um grande livramento para a sua família. Parece que tudo está perdido. Creia no Senhor. Ele não perde a situação de controle. Porque se é projeto de Deus na sua vida, se existe um projeto de Deus para os seus filhos, se existe um projeto de Deus para a sua casa, Deus vai cumpri-lo, mas permaneça firme crendo no Senhor, porque Ele vai entrar com providência na situação, ainda que tudo pareça perdido. Quem dá a palavra final é o nosso Deus, o nosso Senhor. Aleluia. Salmos de número 128, versículos 1 até o 3, diz assim as Sagradas Escrituras: é feliz aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero, sua mulher como videira frutífera em sua casa, e os seus filhos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Este salmo é o salmo de número 128, versículos 1 ao 3, Salmos de número 127, versículo 3 até o 4 diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá, são como flechas na mão do guerreiro, são como os filhos nascidos na nossa juventude. Portanto, os seus filhos são herança do Senhor. A sua casa está guardada nas mãos do Eterno. Não temas diante da dificuldade, não temas diante dos levantes, diante da doença, ainda que a morte bata a porta, os seus filhos, a sua casa, a sua família está guardada e protegida pelo nosso Deus. Aleluia, glórias ao nosso Jesus. As Sagradas Escrituras nos garantem, meus amados irmãos, que a nossa casa está guardada pelo nosso Deus Todo-Poderoso. É feliz aquele quem teme ao Senhor, é feliz aquele que obedece os seus mandamentos, é feliz aquele que luta pelos seus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Todavia, meus irmãos, é nosso dever lutar pela nossa família, lutar pela nossa casa. Meus amados, a palavra nos diz, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé.
e é pior do que um descrente. Quando eu olho para o texto de Moisés, eu vejo a sua família preocupada, cuidando de um menino indefeso, e Deus dando um livramento para ele. Talvez você diga, eu não gosto do meu parente, eu não converso com o meu parente, mas Jesus está dizendo, cuide dele. Se há uma dificuldade de relacionamento, ore por ele, cuide dele em oração, principalmente nos dias e nos tempos em que nós estamos vivendo, porque sabemos que muitas famílias estão em quarentena dentro da sua casa, estão em quarentena dentro do seu lar, e existem informações de que o número de divórcio entre os casais está aumentando, o que está indicando uma dificuldade de relacionamento, familiares brigando, desentendimento, porque estão passando muito mais tempo junto, e o relacionamento parece que está difícil, mas Jesus está dizendo uma palavra para o seu coração hoje, cuide dos seus, cuide da sua família, Deus dará livramento, Deus guardará a sua casa. Se a dificuldade de relacionamento existe, cuide dos seus em oração, apresente nas mãos do Eterno, porque Deus está guardando as famílias no tempo presente, aleluia, glórias ao nosso Senhor. Nós vemos então que Moisés está sendo guardado pelos seus, e Deus dá um grande livramento para o pequeno. A história passa, Moisés cresce, e nós vemos no decorrer da história que há um desentendimento entre Moisés ali e um certo egípcio, cujo Moisés vem matar aquele homem. Moisés precisa fugir do Egito, e ele passa então cerca de 40 anos no deserto. Porém, Moisés cresceu no Egito, comendo tudo do bom, do melhor, quem sabe estudando nas melhores faculdades. Porém, o seu verdadeiro crescimento, o seu verdadeiro amadurecimento viria agora, no momento de dificuldade, viria agora, no momento em que ele passou no deserto cerca de 40 anos. Êxodo capítulo 3 diz, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Um certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo, não era consumida pelas chamas. Vamos observar, meus amados irmãos, que no primeiro momento, Moisés precisou subir ao Monte Horebe para ver aquilo que ele chamava a atenção. E é exatamente no deserto em que nós passamos na vida, que é o momento de nós subirmos ao monte. O Monte Horebe é o monte da revelação, é o monte onde Deus se revela para nós, e nós alcançamos isso através da oração nos tempos de hoje. Por isso, você pode estar passando por dificuldade no seu lar, mas cuide da sua família em oração. Subindo o monte da revelação através das orações, Deus vai se revelar a você de uma forma magnífica, de uma forma especial, e mostrar os planos e os projetos que Ele tem preparado para você. Aleluia! Moisés subiu o monte, e ali Deus se revelou para ele. Mas perceba que o que chamou a atenção de Moisés foi o fato do fogo estar queimando a sarça, mas a sarça não se consumia pelo fogo. Não foi o fogo em si que chamou a atenção de Moisés, mas o fato da sarça não estar sendo consumida pelo fogo. Aleluia! Portanto, meus irmãos, eu entendo, e eu gostaria de falar ao seu coração, o fogo de Deus, ele é diferente do fogo natural. O fogo de Deus não é como fogo natural. No deserto, quem sabe era comum ver algumas sarças pegando fogo, mas o que chamou a atenção é porque a sarça não estava se consumindo, porque o fogo de Deus é diferenciado. Não é um fogo que consome, mas o fogo de Deus é um fogo que nos motiva. Quando o fogo de Deus arde sobre nós, é um fogo que nos alegra, é um fogo que nos enche de graça, é um fogo que nos enche de amor, é um fogo que nos traz paciência, é um fogo que nos traz paz, é o fogo que nos traz longanimidade, e este fogo é a chama do Espírito que arde sobre nós. E quando a chama do Espírito arde sobre nós, ela traz alegria, ela traz domínio próprio, bondade, mansidão, para nós enfrentarmos as situações no deserto da vida. Aleluia!
Moisés sobe o monte e ele percebe que a chama não estava consumindo a sarça. Quando nós subimos o monte da oração, meus irmãos, nós somos consumidos por este fogo, e este fogo só tem a agregar. Deus revela os seus mistérios, Deus mostra o seu caminho, Deus protege a nossa casa, Deus nos dá livramento, mas é preciso subir o monte da oração. Aleluia, glórias a Deus. Perceba que Moisés, amados, ele cresceu no Egito, conheceu toda a cultura egípcia, cresceu junto também ali dos hebreus, conhecia a cultura dos hebreus. Moisés conhecia uma gama de deuses, deuses egípcios, deuses da cultura do tempo. Quem sabe conhecia Deus, o Deus dos hebreus, apenas de ouvir falar. Então ele sentiu uma certa curiosidade. O texto nos diz que ele sobe. Quando ele chega lá, Deus lhe diz: Moisés, não passe para cá. Moisés, Moisés, não passe para cá. Moisés conhecia vários deuses, mas um relacionamento profundo e íntimo com Deus, a partir daquele momento. Mas Deus o conhecia, Moisés, e era como se Deus estivesse falando: você pode conhecer toda a cultura egípcia, você pode conhecer todos os deuses, mas eu te conheço no seu íntimo, por isso estou te chamando pelo nome, Moisés, Moisés. Aleluia! Deus te conhece, irmão. Deus conhece a sua casa, irmão. Deus conhece a sua família. Deus conhece os seus filhos. Deus conhece a sua história. Deus sabe o plano e o projeto que tem para a sua casa. Mas nós precisamos nos relacionar com Ele, subir o monte da oração. Deus vai nos revelar os seus mistérios. O salmista nos diz: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Deus tem segredo para revelar para você. E Ele está lhe dizendo: eu te conheço, eu te chamo pelo nome. Aleluia, louvado é o nosso Deus. Glórias a Jesus. A partir daquele momento, Deus começa a revelar a obra que tinha para Moisés. E o nosso Deus é assim. Ele tem uma obra para cada homem e um homem para cada obra. Você tem um propósito, você tem algo para realizar ainda para Deus. Talvez está distante da presença do Senhor. Deus está lhe dizendo: eu tenho um livramento para a sua casa, eu tenho um livramento para o seu filho, eu te conheço e te chamo pelo nome, mas você precisa subir o monte aonde Deus está. Aleluia, glórias ao nosso Senhor. Muito bem, meus amados, a partir daquele momento Moisés começa a sua história. Deus começa a treinar, preparar Moisés para uma grande obra. E nós conhecemos bem a história. Êxodo capítulo 14, versículo de número 19, aonde nós fizemos menção do texto oficial. Versículo de número 19 nos diz o texto sagrado: o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel. O anjo de Deus é um artigo definido, mostrando que o próprio Deus estava cuidando de Moisés, que o próprio Deus cuidava dos hebreus. O anjo de Deus que ia diante do exército de Israel, ele naquele dado momento se retirou deles, e também a coluna se colocou atrás daquele povo. Uma grande coluna de nuvem e o anjo de Deus presente. Então, meus irmãos, versículo de número 20 diz: Deus ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, mas para esses esclarecia a noite. Alguém está olhando e está dizendo: ninguém está entendendo o que está acontecendo, não tem mais jeito. Mas Jesus está dizendo: eu tenho um projeto, você vai enxergar o caminho. Aqueles que estão fora não compreendem, aqueles que estão fora não conseguem enxergar o projeto que Deus tem na sua casa. Mas a partir do momento que você estiver junto com Deus, você vai enxergar o propósito que Deus tem para a sua vida. Aleluia, glória. E assim foi a travessia toda a noite. A nuvem escurecia o caminho dos egípcios, mas iluminava o caminho dos israelitas, do povo hebreu. E assim foi toda a noite. Eu compreendo que Deus tem guardado o seu povo. Eu compreendo que Deus tem guardado e protegido o seu povo. Porque Ele é assim. Salmos de número 91. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Ele não só te livrará do laço para que você não caia nele, mas se você cair nele, dele Deus vai te livrar.
Ainda que você caia e tropece, Deus é poderoso para te tirar deste laço e também é poderoso para te guardar, para que não caia do laço do passarinheiro. Aleluia! Salmos de número 146, Deus diz no versículo 5, feliz o que tem por ajudador o Deus de Jacó, e por esperança o Senhor seu Deus, aquele que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, que guarda a fidelidade para sempre, que faz justiça aos seus oprimidos, que dá pão àqueles que têm fome. O Senhor é quem liberta os prisioneiros, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor ergue os combatidos, o Senhor ama os justos, protege os migrantes, ampara os órfãos, ampara as viúvas, frustra os planos e as atitudes dos ímpios. O Eterno reina para sempre, Ele é o teu Deus, o Rei de geração em geração. O que Deus está lhe dizendo é, eu tenho livramento para a sua casa, eu tenho guardado sua casa, eu tenho guardado seus filhos. O inimigo, o exército inimigo se levanta, mas Deus te guarda, abre os seus olhos para enxergar. Deus tem guardado a sua casa, mas o que Ele precisa que nós façamos é uma atitude, como Moisés teve lá atrás, subir o monte aonde Deus estava, e ali ter um relacionamento com Deus. A partir de então, Deus vai revelar os seus mistérios e os seus propósitos, porque faz parte das promessas das palavras de Deus para a sua e para a minha vida. Vem a vitória, nós atravessaremos este mar, atravessaremos essa angústia, atravessaremos este deserto, porque Deus está com o seu povo. Volte para a presença de Deus, porque Deus quer mostrar um novo caminho, te dar livramento, guardar a sua casa, e mostrar que Ele é o Deus que te chama pelo nome, aleluia. Mas você precisa tomar uma atitude hoje. Portanto, aonde você estiver, afastado ou alguém que não conheça o Deus de Israel, se você tem coragem, faça esta oração comigo. Senhor, me perdoa pelos meus pecados, eu te aceito, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me guarda, Senhor. Guarda-me, Senhor, livra-me, Senhor, dá-me uma nova história, Senhor, guarda a minha família e a minha casa, e neste tempo de coronavírus, Deus te dará livramento, Deus te guardará. Creia nessa palavra, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glórias a Deus.